Olá, tudo bem? Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal que trata de saúde mental, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Domingos Sávio, a psicossomática. Psicossomática é um dos estudos mais fundamentais dentro de um campo da psique humana, como também da medicina. Psicossomática, ela consiste em psique, ligado à questão mental, às emoções, e soma, que está ligado a corpo. Porque o corpo e a mente eles estão num processo de interligação. O corpo, ele é resultado e é reflexo da nossa mente, da nossa estrutura de consciência ou de inconsciência. O corpo, ele é reflexo. E sendo reflexo, ele sempre vai refletir aquilo a qual a nossa mente, que envolve o campo dos pensamentos, do nosso sistema de crença e das nossas emoções, contém. Aquilo que a gente pensa, seja a nível consciente ou inconsciente, isso é refletido no nosso corpo. As nossas crenças, como a gente percebe o mundo, porque tudo começa no âmbito do mental, da nossa mente, consciente ou inconsciente. Tem aqui um vídeo no canal onde eu comento a mente sã, corpo são. O corpo, reflexo da mente, é o aspecto psicossomático. E o interessante é ressaltar que, por mais que a psicossomática ela é milenar, na atualidade a gente ainda tende a perceber que há um hiato muito grande entre o que é mental e o que é corpo. Muitas vezes, né, o médico, que ele é ensinado, né, a ver o sujeito de forma holística como um todo, no seu aspecto bio, psico, sócio, espiritual, biológico ligado à questão física, psico ligado às emoções, à mente, sócio ligado às relações e espiritual ligado ao contexto da ética e dos valores. O médico muito mal investiga o aspecto só físico, porque ele aprendeu a estudar muitas vezes a carne morta, o cadáver. Mas ele não entende essa correlação psíquica que há por trás. Ou seja, ele não compreende o aspecto psicossomático. E o ideal seria que todo médico, independente da sua especialidade, ele tivesse o entendimento psicossomático. Porque ele, com esse entendimento psicossomático, ele vai muitas vezes entender a raiz da origem daquele transtorno, daquela doença. E muitas vezes aquilo ali só está no campo dos sintomas, mas não chegou a somatizar, a estar dentro de um estado crônico fisiológico. E até então, às vezes através de uma orientação e até a mera e simples sugestão da busca de um profissional de psicologia para entender essa estrutura de personalidade, ali começa a resolver até então essa sintomatologia física, que ainda está no campo do mental. E mesmo assim somatizado no corpo, ainda é importante se investigar as questões emocionais, a questão mental. Porque toda e qualquer doença, ela é psicossomática. Independente da doença, seja uma doença muito mais crônica, um câncer, por exemplo, ou uma simples gripe, tem um contexto psicossomático por trás. E a psicossomática, ela tem todo um estudo que revela a correlação psíquica do órgão afetado com a estrutura de personalidade em decorrência de um padrão mental. Então, suponhamos, uma pessoa que tem um problema cardíaco, ela tem às vezes uma dificuldade muito grande de trazer uma amorosidade. Talvez ela fechou
essa morosidade aqui. Ela se travou para o mundo. Pessoa que tem problema no estômago, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade de digerir situações. Ela fica remoendo fatos ali, não consegue digerir. Se com uma pessoa que tem problema no intestino, ela não consegue soltar o passado. Aí ela tem coisas que ela segura do passado, não é? Principalmente questões lá que não fazem mais sentido para a vida dela. Mas ainda ela segura e tem aquela dificuldade de eliminar. Não é? Pessoa que tem problema na cabeça, enxaqueca, cefaleia, dor de cabeça, às vezes é uma pessoa extremamente controladora, onde o mundo tem que ser do jeito, da forma dela. Não é? Pessoa que tem problema lá nas pernas, lá no processo de locomoção, o futuro dela muitas vezes ali está comprometido. Então, se a gente for observar, todo e qualquer órgão que é afetado tem uma correlação psíquica por trás. Tem um estudo milenar e de uma sapiência muito grande, compreendendo que quando a gente começa a corrigir esse padrão mental, isso automaticamente, o nosso corpo, ele é beneficiado por isso, ele se ajusta a isso. Pois toda e qualquer questão fora da gente, como no nosso corpo, ela é reajustada a partir de um padrão mental. O corpo, ele sempre vai se render e responder à nossa estrutura psicológica. Quando a gente vai no médico e tem essa orientação psicossomática, exemplo, você vai lá no otorrino e você diz, olha, doutor, eu não estou conseguindo, doutor, eu não estou conseguindo ouvir, estou com problema nesse ouvido, e lá o médico, a médica que tem uma orientação psicossomática, desde quando? Teve alguma coisa que você ficou com dificuldade de ouvir, você não quis ouvir, né? Que começa a trazer uma orientação psicossomática, já que você começa a entender. Muitas vezes, teve sim uma situação que foi difícil dentro de uma relação familiar e tá escutando aquilo, e eu não queria escutar, disse para mim a nível mental. Aí esse médico vai buscar uma orientação psicológica, isso traz um benefício tremendo, entendendo que a doença ela tem uma correlação psíquica por trás, que precisa ser estudada para quem trata sobretudo a mente, psicólogo, psicanalista, que vai entender essa estrutura de personalidade por trás. Então a psicossomática é algo muito importante, inclusive até para nós psicólogos, porque muitas vezes você está atendendo uma pessoa que tem um problema físico. Um exemplo, ela tem lá um contexto de artrite, artrose, está sendo consultada por um reumatologia. Muitas vezes o psicólogo acha que ali é um problema diferente daquilo que a pessoa está vivenciando, e muitas vezes não é. Tem uma correlação psíquica por trás entre aquele problema que a pessoa está vivenciando, a nível físico, com aquilo que ela está trabalhando dentro da estrutura de personalidade de um processo psicoterapêutico. Que aí, no caso, artrite e artrose, está muito ligado, a pessoa tem dificuldade de ceder, tem dificuldade de ser flexível, de flexibilizar a vida. Às vezes a pessoa com a estrutura de personalidade muito intransigente. Às vezes isso não no campo do consciente, mas a nível inconsciente. E até a nível consciente mesmo, que acaba somatizando nos órgãos, nas articulações, acaba trazendo aquela couraça, aquela energia potencializada, e vai precisar ser analisada essa estrutura de personalidade, que uma vez corrigido, se tornando uma pessoa flexível, de aceitar mais os fatos, de compreender, trazer a sua flexibilidade à tona, que é uma potencialidade, o corpo ele tem que se render a isso. E aquilo até que era um problema passa a não ser. Por isso, de uma forma geral, a orientação psicossomática, o entendimento da medicina psicossomática, é fundamental para todo e qualquer profissional de saúde. Assim como o cidadão comum, ele entender que o seu problema físico é resultado de uma estrutura psicológica, de uma estrutura mental e emocional, e procurar ajuda, principalmente de psicólogos, de psicanalistas, para entender essa estrutura de personalidade. Porque muitas vezes vai no médico que não tem orientação psicossomática, ele vai trabalhar em cima dos efeitos, onde a causa está ali
relacionar, está ali sempre na nossa estrutura de personalidade, no sistema de crença que a gente carrega. Então a psicossomática é algo muito importante porque traz aquela referência daquele problema, daquele órgão relacionado a uma correlação psíquica. E é fundamental todo e qualquer profissional de saúde de estudar acerca da psicossomática. Porque vai entender que todo órgão ele tem uma carga energética, uma correlação psíquica por trás. E ele é feito dessa estrutura de causa mental, onde tudo começa. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal e desde já agradecer demais a você assistir mais um dos nossos vídeos. Forte abraço!